Fala galerinha, beleza? Hoje eu vou falar sobre habilidade. Muita gente me fala: Thiago, eu não tenho habilidade para fazer joias. eu recebo mensagens dessa forma. Alguns alunos meus, no comecinho, eles questionam sobre ter habilidade. Eu não tenho habilidade para fazer joias. Vamos lá, primeiro a gente tem que entender o que é habilidade. Habilidade é a capacidade de fazer algo, certo? Parece simples, mas não é tão simples assim. Duas formas comuns de habilidade, tá? Tem várias habilidades, mas tem duas mais comuns. Uma é a habilidade congênita, que ela nada mais é do que os mecanismos que o cérebro usa para a gente processar o nosso aprendizado, para memorizar, ter informações e tudo mais. A outra forma que o cérebro também usa são os estímulos. Então, dependendo do estímulo que você tem, você adquire essa habilidade congênita. Então, o que você olha faz você imaginar algo e conseguir criar, que é um outro aspecto. Mas, enfim, a habilidade congênita é a capacidade da gente processar o aprendizado. Alguns conseguem processar mais rápido, outros um pouco menos, cada um no seu tempo, mas ela consiste basicamente nisso. A outra habilidade, que é a que a gente acha normalmente que é a única habilidade, é a motora. A habilidade motora é a que mais pega, né, na maioria das pessoas. A habilidade motora, ela consiste em movimentos, equilíbrio, manipulação de objetos, em vários aspectos da questão motora. E é onde a gente sofre mais na joalheria. Tá bom, Thiago, habilidade congênita, habilidade motora. Eu tenho problema com habilidade motora. Tem alguns estágios que a gente tem que falar antes da gente arrumar uma solução para a questão da habilidade. Primeiro estágio, o que é o primeiro estágio? Quando a gente não conhece algo, não sabe por onde começar, por exemplo, eu não sei como fazer uma aliança, não tenho ideia. Então é o primeiro estágio. Você pensa, mas não sabe como fazer. Então você imagina, tem uma noção em alguns casos, mas nunca pegou numa prata ou no martelo ou no tribulé para fazer aliança. Esse é o primeiro estágio. Segundo estágio, eu procuro estudar aquele assunto. Tiago, o que isso tem a ver com habilidade? Tem tudo a ver. A habilidade congênita e motora, elas andam junto. Quando eu começo a estudar sobre aquele assunto, eu começo a imaginar formas de fazer. E aí, eu estou no segundo estágio. Eu consigo imaginar formas de fazer, e aí eu procuro alguém que me ajude e me ensine aquela técnica. E aí eu estou no segundo estágio da habilidade. Terceiro estágio, eu começo a praticar, porque aí eu saio do segundo estágio, agora tem alguém me ensinando, eu já tenho noção e eu pratico. E eu pratico, eu sento na bancada, eu já sei laminar, já sei fundir, já sei recortar, já sei soldar, só que eu cometo diversos erros durante esse processo. Porque eu estou muito mecanizado, eu faço tudo porque eu olho na apostila ou porque alguém determinou que era daquela forma, então eu sigo a regra, tudo que me diz. Então é o terceiro estágio da habilidade, eu estou em processo de treinamento da habilidade. E aí, qual é o quarto estágio? O quarto estágio é o estágio que eu posso até relacionar com o fato de dirigir. Entro no carro, fecho a porta, coloco o cinto, eu ligo o carro e eu saio sem olhar a troca de marcha. Eu consigo dar seta sem prestar atenção no manete, eu consigo fazer todos os processos da direção sem que eu fique olhando aqueles processos. E na joalheria é a mesma coisa. No quarto estágio da habilidade, a gente consegue fazer todos os processos com menos medo, se é que pode dizer assim, e com um pouco mais de segurança. E aí a gente já está criando uma memória muscular. O corpo se adapta com aqueles movimentos e logo a gente começa a perceber que a gente está ficando mais hábil para fazer determinada coisa. No final das contas, a habilidade se resume um pouco em repetição. E não uma repetição mecânica, é uma repetição de aprendizado mesmo. Então tem a parte congênita e a parte motora. Isso é um conjunto. Então você não pode falar que não tem habilidade se você nunca fez determinada coisa. Não tem como você falar que não consegue fazer joia, que você não tem habilidade, se você nunca fez uma joia. Logo você precisa fazer e treinar e ver até onde vai, até onde tem dificuldade, até onde você tem superação. Eu tenho um caso aqui na escola de um aluno que ele chegou aqui na escola há alguns meses e ele não conseguia acender o isqueiro. Esse simples movimento aqui, ele não conseguia fazer. Ele tremia muito. Ele procurou diversos médicos, eles não acharam a solução daquele tremor dele. No começo eu até brinquei com ele e falei, acho que você tem mal de Parkinson, hein, Edu? E meu pai, ele tem mal de Parkinson. Meu pai tem mal de Parkinson há 25 anos.
Então eu conheço bem o que é o tremor de quem tem Parkinson. É muito diferente de quando é um problema de sistema nervoso ou alguma outra coisa do tipo. Então, meu pai ele sempre teve muita habilidade com os processos manuais. Ele era serralheiro, então ele manipulava todos aqueles metais, e solda, e lixa, acabamento. Até parece um pouco com a joalheria, só que é uma proporção maior. E ele sempre teve muita habilidade. E eu via que era uma questão de treino. Desde criança eu prestei atenção nessas coisas. Eu percebia que quanto mais ele fazia, melhor ele ficava. Pô, quando a gente começa a dirigir, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Apesar que tem gente que dirige a vida toda e parece que não aprende a dirigir, hein? Mas enfim, a questão aqui da habilidade, na joalheria, a gente precisa treinar. A gente precisa testar e fazer o que tem que ser feito. E aí sim a gente vai perceber ou não se tem habilidade. Agora, Thiago, eu fiz tudo, treinei, testei e não tem jeito, eu não consigo fazer as coisas direito. Então vamos procurar alguma ferramenta que estimule você a fazer isso de uma forma melhor. Esse aluno que eu citei há pouco, ele tem esse processo, essa dificuldade de tremor, ele treme bastante as mãos, ele não conseguia ligar o maçarico, não conseguia serrar, ele não conseguia fazer quase nada. Só que ele tem uma coisa que é muito importante, ele é muito persistente. E ele não desistiu das aulas. Ele veio na primeira aula que ele tinha ganhado no Dia dos Pais para testar e ver se gostaria. E ele gostou da ideia. Mas ele gostou tanto que ele falou, eu vou superar as minhas dificuldades. E alguns meses depois, ele faz tudo isso, como eu falei lá no quarto estágio, sem perceber que está fazendo. Então ele acende o maçarico, ele troca a serra. Gente, para olhar aquela serrinha, a posição dela se está certo, você tem que ter uma habilidade de visão, né? Porque senão você não consegue enxergar aqueles dentinhos lá, se está para cima ou para baixo, para que lado que está. Mas enfim, ele consegue trocar a serra, consegue serrar, consegue soldar, consegue lixar, ele consegue fazer todo o processo sozinho. Por quê? Porque ele é uma pessoa hábil? Não sei. Mas ele treinou para isso, ele melhorou muito. E ele tende a melhorar mais ainda, porque ele continua no processo de aprendizado. Então, por que eu falei do meu pai, da situação do Parkinson? O Parkinson, ele é um pouco complicado. O cérebro manda as informações, envia o comando para os membros e os membros não respondem. O braço não responde, a perna não responde, o corpo não responde. E aí é complicado. Então ele até tem a habilidade congênita, ele consegue raciocinar, entender todos os processos, mas ele não tem a questão motora, por conta da doença que impede ele de fazer os movimentos da forma correta. Então, se você não tem um problema desse tipo, igual meu pai, eu tenho certeza que você é capaz e você é uma pessoa que vai adquirir essa habilidade com o tempo. Agora, não adianta fazer uma vez só e falar que não consegue. Tem que persistir. Em muitos dos casos, o problema é a solução. Por que o problema é a solução? Se o meu problema é com a serra, eu não posso deixar de usar a serra. Eu tenho que usar mais. Até o momento que eu falo, cara, eu estou dominando isso aqui, Thiago. Agora eu estou ficando bom na serra. Aí o que era problema tornou a solução. E em alguns casos, a solução é tão evidente que a pessoa fica tão boa na serra que começa a fazer só peças que usam serra. E aí a pessoa se apaixona por aquele processo e quer sempre manter aquilo no seu trabalho, né? Nas suas coleções, nas suas joias. Mas aí que está a questão. O nosso cérebro ele trabalha aprendendo sempre coisas novas. Se a gente só faz uma coisa, o máximo que a gente vai fazer, o máximo que pode acontecer é a gente ficar muito bom naquilo. O fato de ser muito bom em determinada coisa não nos torna um gênio de nada. Ele só nos torna muito bom naquilo, então a gente precisa aprender coisas novas. Tem dificuldade com solda? Vamos entender a solda, como funciona. Vai lá, vou estudar sobre solda, estudar sobre ponto de fusão, sobre as ligas da solda. E aí você consegue aplicar e aprender a resolver aquele problema por conta própria. Então a habilidade é isso. A habilidade é pensar, executar e treinar. É o caminho da habilidade, para se adquirir habilidade. Espero ter ajudado de alguma forma com esse vídeo. É um vídeo simples, falo bastante, vocês já sabem, mas o importante é que tenha ajudado bastante pessoa e vou fazer um pedido bem breve para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e tem uma novidade bem legal para vocês também. Tem o canal Manual da Joalheria no Telegram, é um canal exclusivo onde eu mando algumas informações importantes, alguns links de vídeos, alguns vídeos talvez eu nem suba aqui no YouTube, hein? Então é legal você ir para lá para você ter essas novidades.
E aí, quando tiver coisa diferente, alguma enquete que eu precise saber e me comunicar com vocês de uma forma prática, eu vou mandar tudo no Telegram. Vou fazer alguns vídeos exclusivos para lá também, vídeos do trabalho durante o dia, coisas que acontecem de emergência, às vezes que a gente precisa resolver, e às vezes é uma sacada muito boa. Então, acompanhe a gente lá no Telegram. Se você não baixou, baixa o aplicativo e entre lá pelo link que tem lá no Instagram. Tem um link lá na bio do Instagram, tem 3 opções. E aí você clica no canal exclusivo do Telegram e entra lá, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.